Olá, que tal? Estou aqui, toda trabalhada nesse lookinho preto, porque esta semana e a semana que vem nós vamos trabalhar sobre o Dia dos Mortos no México. Mas, como lá o Dia dos Mortos não tem nada de dramático, vou lá trocar de roupa, né, botar um lookinho mais alegre e já volto. Beijo! Voltei com o lookinho mais adequado à data, tá? Porque lá no México, normalmente, as pessoas, né, que usam as fantasias ou as roupas típicas do Dia dos Mortos se vestem de branco e aí pintam a cara e botam, né, as tiarinhas com flores. Então é mais ou menos assim que eles fazem. Primeira coisa. Por que eu não estou com a minha carinha pintada de branco igual a caveira? Porque isso vai dar um trabalho tanto para fazer quanto para tirar. E eu já vou ter muito trabalho para editar esse vídeo. Como é que eu sei que eu vou ter trabalho para editar esse vídeo? Porque eu tô tendo que picar ele em várias partes e depois juntar tudo para ficar bom para vocês e não ficar muito longo, tá? Então, perdão, mas vai ser assim. Segundo, no momento em que eu fui trocar o meu lookinho, né, de bad vibes para good vibes, eu derrubei o meu celular, então pode ser que agora fique meio desenquadrado com relação à primeira imagem, tá? Aí vocês me perdoem. Terceira coisa que é super importante. Dia dos Mortos não é uma coisa do capeta, pelo amor de Deus, ou da cultura religiosa que vocês tenham, tá? Não tem nada a ver com o Halloween também, é uma outra coisa. Então, assistam a esse vídeo e ao vídeo da semana que vem, despidos de preconceitos, tá? Isso aqui que eu vou falar para vocês hoje é um aspecto cultural do México e de vários outros países que falam espanhol também. E caso os portugueses não tivessem enfiado goela abaixo dos nossos nativos indígenas a religião católica, talvez a gente tivesse hoje um outro ponto de vista sobre a morte, tá? Então, fica aí a reflexão para vocês. No Brasil e nos países que têm uma cultura, né, focada na religião católica de modo geral, a gente tem uma noção sobre a morte bem triste, né? Então, por exemplo, no dia 2 de novembro, né, que é o nosso feriado de finados, as pessoas costumam ir até o cemitério, levar flor, acender vela, é um momento mais reflexivo, mais íntimo, assim, da família, é uma coisa mais triste, tá? Então vamos, né, ao que interessa, que é o Dia dos Mortos no México. Lá no México, devido às raízes que eles têm conservadas dos, né, povos nativos que habitavam a região naquela época, antes da colonização espanhola, eles têm uma outra maneira de enxergar a morte. Então eles fazem, lá no México, uma celebração, tá? Celebrar é festejar, é homenagear de uma maneira divertida, colorida, alegre, mas sempre, né, lembrando que não é uma comemoração da morte, no sentido de morreu muito bom, eu queria mesmo que esse infeliz tivesse morrido. Não, é uma homenagem para os entes queridos mortos, tá? Então cada família vai focar naquelas pessoas que já faleceram, que eram queridas, e vai fazer as homenagens para aquelas pessoas específicas, tá? Então, o Dia dos Mortos no México é uma das tradições mais antigas e representativas desse país, tá? Esse culto aos mortos é um legado, então, ancestral que vem de diferentes culturas pré-hispânicas, né? E quando eu falo de pré-hispânicas é antes dos espanhóis terem chegado, então a gente tinha, tanto nos países que agora falam espanhol, quanto no Brasil mesmo, um jeito diferente de encarar a morte. E aí, no México, eles conseguiram conservar essa cultura até os dias atuais. Óbvio que, com o passar do tempo, e principalmente com a chegada dos espanhóis, né, os jeitos de comemorar essa data, né, do Dia dos Mortos, de homenagear os mortos, foi mudando um pouquinho, porque os espanhóis, na realidade, eles se apavoraram com a maneira com a qual os atuais mexicanos, né, tratavam a morte. Então eles ficaram um pouquinho apavorados e aí eles foram, né, tentando modificar o jeito dos mexicanos levarem esse dia, né? Então o que acontece? O Dia dos Mortos, ele é tão importante de modo, né, mundial, que ele foi considerado patrimônio imaterial
da Humanidade em 2008 pela Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, para vocês verem a importância que esse evento tem. É uma tradição milenária, né, de milhares de anos atrás, e aí os mexicanos convivem com a morte de uma maneira muito mais natural do que nós. Então, o que eles fazem? Nessas datas, né, do Dia dos Mortos, que lá vai variar entre o dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro, né, as comemorações, festas e demonstrações principais são no dia 1 e no dia 2 de novembro. Mas no dia 31 também já tem um furdunço. E algumas semanas antes, né, dessa data já tem toda a movimentação, colocar os enfeites nas ruas, colocar os enfeites nas lojas, as pessoas começam a ir às tendas, né, nas lojinhas de rua, para comprar as coisas para fazer os próprios altares dentro de casa. Então, na realidade, de fato, o que é esse Dia dos Mortos, tá? Os mexicanos, eles vão fazer, né, uma homenagem aos defuntos, aos seus familiares queridos, que já se foram. Eles fazem também homenagens para pessoas famosas que eles eram fãs, também fazem nesse sentido. Então eles vão colorir o caminho dos mortos para que os mortos possam voltar à Terra nessas datas, né, entre o 31 e o 2 de novembro, para poder conviver um dia ou 2 dias com seus familiares, né, ali em novembro. Então a palavra recordar, né, porque esse 2, 1 de novembro, que são o Dia dos Mortos, né, eles são uma data para recordar. O que é recordar? O re, como vocês já sabem, é uma coisa que é feita, né, novamente. Re é fazer de novo, né? E o cordar vem de cordis, que é coração, tá? E aí o que eles fazem? Eles lembram novamente, né, a partir dos sentimentos e das emoções do coração, aquelas pessoas queridas que passaram pela vida deles e que foram importantes para a vida deles. Dentro de todo o México e também em outros países, tá? Não é só o México, tem alguns países da América Central, países da América do Sul que fazem, né, a sua homenagem do Dia dos Mortos. Então, dentro do México é feito diversos festivais nessas datas e oferendas monumentais. E quando eu digo monumentais é porque o negócio é grande, para festejar tanto a vida quanto a morte, como se elas fossem uma única essência. E aí vão ter festas, vão ter apresentações tanto artísticas, quanto musicais, quanto históricas. Então eles contam para a gurizadinha mais nova de onde é que veio a origem desse Dia dos Mortos. Então eles fazem como se fosse uma espécie de teatro para apresentar para as crianças como é que isso funciona e para apresentar também para os turistas, porque essa tradição deles, né, do Dia dos Mortos acaba gerando, né, uma rendinha boa. Então as pessoas vão participar e vão ver desfiles. Nesses desfiles as próprias pessoas, né, se pintam de caveirinha, se disfarçam, né, com as fantasias ou fazem grandes alegorias, né, em forma de alebrijes, que depois eu explico para vocês o que são esses alebrijes. Eles fazem altares, tanto nas lojas, nas ruas, dentro de casa. Eles fazem visitas ao Camposanto, né, que eles chamam de Camposanto, que a gente tem hoje como cemitério. E aí, tanto nos altares em casa, quanto nos altares na rua, quanto nas homenagens e nas oferendas que eles deixam lá no Camposanto, né, no cemitério, elas têm algumas coisas em comum, que aí eu vou explicar para vocês também daqui a pouquinho. Então, as festas principais acontecem no dia 1º e no dia 2 de novembro, e aí os preparativos se iniciam várias semanas antes. É que nem aqui, como as lojas começam já em outubro, eu colocar enfeite de Natal na vitrine, tá? Lá no México é a mesma coisa, então bastante tempo antes eles vão se preparando. E aí também no dia 31 pode ser que existam comemorações também nesses países. Cada uma dessas datas, de acordo com algumas, né, referências históricas com relação aos períodos anteriores em que essas datas eram festejadas, representa um tipo de morto, um tipo de morte, digamos assim. Então a gente vai ver uma por uma agora. Então bora lá. No dia 31 de outubro, eles costumam celebrar aqueles falecidos que eram crianças menores de 12 anos. No dia 1º de novembro, eles vão relembrar, né, e homenagear aquelas pessoas que morreram de mortes naturais ou por algum tipo de doenças. E aí no dia 2, né, até o meio-dia,
eles esperam, né, que essas almas venham, recebam os alimentos que estão disponíveis nos altares, e aí a partir do meio-dia eles começam a desfazer os altares, porque eles acreditam que nesse momento as almas já estão, né, voltando para o submundo, que é o mundo dos mortos. E aí o que eles acreditam? Que nesse 1º de novembro as almas das crianças voltam, né, para o mundo dos mortos, e no dia 2 de novembro são as almas dos adultos que voltam para o mundo dos mortos, tá? Então, eles acreditam que nesses dias 31, 1º e 2, as almas das pessoas queridas falecidas fazem um caminho do mundo dos mortos até o mundo dos vivos para visitar os parentes que estão vivos. É um momento de reencontro. Como eu já disse para vocês, os mexicanos costumam então montar altares e oferendas, né, para homenagear esses mortos, para que quando eles façam, né, esse caminho de transição entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, eles sejam super bem recebidos e sejam guiados para o altar que lhe corresponde, ou que corresponde a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Cada um desses altares ou oferendas, eles precisam conter pelo menos um elemento dos 4 elementos, né, que são terra, ar, fogo e água. Então, esses 4 elementos precisam estar representados de alguma forma nesses altares e nessas homenagens. Então, a gente vai ver cada um desses elementos e os outros elementos que também fazem parte desses altares, tá? Então, a primeira coisa que precisa estar presente em um altar ou em uma oferenda é a fotografia dos defuntos queridos, tá? Então, se eu quero homenagear alguém que faleceu da minha família, eu coloco a imagem daquela pessoa no meu altar. Existem algumas histórias de que o correto seria colocar a imagem virada, né? Em vez de ser virada para as pessoas que vão chegar para ver o altar, virada ao contrário, e aí se coloca um espelho na frente da foto para que o defunto possa ver só o reflexo e não a foto em si. Então existe essa história sobre, mas não são todos que fazem isso, tá? Dos altares que a gente vê e das oferendas que a gente vê, as fotos estão normalmente viradinhas para frente normalmente. Outro elemento bem importante desse altar ou dessas oferendas é o incenso ou o copal, tá? Eu vou colocar em algum lugar aqui uma imagenzinha do que é o copal, tá? Porque o incenso, vocês sabem mais ou menos como é que funciona, tá? Então, o copal, ele é um elemento pré-hispânico, ou seja, antes da chegada dos espanhóis, que ele tem como função limpar e purificar as energias daquele lugar ou as energias de quem está usando aquele copal, tá? O incenso, ele vai também santificar e limpar o ambiente. A fumaça que sai desse copal e desse incenso, ela vai ser um guia de cheiro para que os mortos possam chegar até o altar que lhes corresponde, até a oferenda que corresponde a eles. Então, o incenso tem esse objetivo, tudo tem um objetivo específico. Outro elemento que faz parte desses altares são as velas, veladoras ou círios, tá? Então, todos esses elementos vão se considerar como uma luz que vai guiar, né, o espírito do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Então, ele guia, ele é guiado. Tradicionalmente, essas velas, veladoras e círios, eles são ou roxos ou brancos, tá? Já que eles vão significar a luta e a pureza, e aí eles podem ser colocados também de acordo com os pontos cardinais, né? Norte, sul, leste, oeste, e eles vão representar o fogo, tá? Então, o elemento fogo pode ser representado pelas velas, pelos veladores e pelos círios. E eles também representam a luz, né? Que faz com que os espíritos sejam guiados, que as almas sejam guiadas e que o caminho que elas tenham que fazer seja iluminado. Tanto o caminho de volta para casa, quanto o caminho de volta para o mundo dos mortos. Outros elementos que são super importantes nesse altar ou nessas oferendas são as comidas e as bebidas favoritas dos defuntos, né, das almas, e também a água, tá? Então, os alimentos tradicionais e os que eram do agrado, né, que os falecidos gostavam mais,
são colocados nos altares para que essas almas, depois desse longo caminho que elas fazem do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, elas consigam, né, recuperar as energias, saciar a sua fome. E as bebidas servem para a mesma coisa, né? Só que em vez de saciar a fome, para saciar a sede. A água, né, é um elemento que precisa estar junto com as outras bebidas. Se quisesse colocar só a água, pode, mas não pode faltar a água, porque a água representa o elemento água. Esse elemento, ele representa a pureza da alma, o céu contínuo de regeneração da vida, e também serve para o próprio espírito, né, para a própria alma, matar a sua sede depois dessa longa viagem entre os dois mundos. Um outro elemento super comum, tanto nos altares quanto lá no Campo Santo, né, no cemitério, são as flores de cempasútil, tá? Vou colocar o nome aqui. O nome, ele vem, né, de uma origem dos povos, né, pré-hispânicos, né, dos nativos, dos ameríndios, e significa muitas flores ou 20 flores. No Brasil, ele seria, né, a tradução seria aquele cravo fedorentíssimo, que tem aquela corzinha entre amarelo e laranja, que a gente chama de cravo do defunto, tá? E também deve aparecer em algum lugar aqui que eu vou colocar para vocês. Esse cempasútil, pela cor que ele tem, tá? Que é vibrante, eles usam para levar também, para guiar o espírito até o caminho de volta para o altar na sua casa, na casa onde ele vivia. Então, é uma espécie de guia do caminho dos espíritos, essas flores de cempasútil, que tem como característica, né, as cores laranja e amarelo. Outra coisa super importante são as caveirinhas, colocar caveirinhas nos altares e nas oferendas. Hoje em dia, essas caveirinhas, elas são feitas principalmente, né, de açúcar ou de chocolate. Antigamente, quando os espanhóis não haviam chegado, eles faziam a homenagem aos mortos colocando crânios mesmo de pessoas que haviam falecido, assim, crânios de verdade. Então os espanhóis acabaram, né, fazendo essa substituição, porque seria meio macabro hoje a gente ver expostos crânios de verdade, né? Então foi substituído, né, pelo chocolate, pelas calaveritas de açúcar ou de amaranto também, são 3 possibilidades. E aí, cada caveirinha representa um defunto, tá? Existem também algumas caveirinhas que tem na testa, assim, o nome do defunto, da pessoa querida que vai visitar o altar. Então, é uma característica bem importante. Um prato típico do Dia dos Mortos é o tal do pan de muerto. O pan de muerto, como o próprio nome já diz, é um pão. Ele é um pão doce. Diz que é muito gostoso, muito saboroso, as crianças adoram. Então ele é um pãozinho redondinho, vai deixar aqui também a imagem para vocês, e em cima ele tem, né, espécie de um xizinho. E aí esse pão, ele representa tanto os elementos da terra, quanto o próprio esqueleto dos defuntos, tá? Então a gente já teve aí elemento ar com incenso, né, com as velas também representam o elemento ar, por causa do movimento do fogo. As velas trazem o elemento fogo também, por causa da chama. A gente teve o elemento água, da própria água ou das bebidas que são, né, colocadas nos altares. E aí falta um dos elementos principais também, que representa o vento, e que, além de representar o vento, representa a alegria da data, porque se a pessoa faleceu e naquele dia é o momento que ela regressa para estar perto da gente, aquele momento é um momento de alegria. Então, o que representa tanto o vento quanto a alegria é o papel picado, tá? Esse papel picado vai aparecer também aqui em algum lugar, não sei onde, depois na edição, não sei onde é que eu vou botar. E aí, eles são aqueles papeizinhos que a gente dobra e faz pequenos recortezinhos com a tesoura, e depois a gente abre e ele fica todo desenhadinho. Só que os deles, né, são as coisas bem elaboradas, bem feitas, e aí quando são abertos a gente enxerga desenho de caveirinhas, desenhos da Catrina, desenhos de crânios, né? Então são muito bonitinhos, eles são super coloridos, e aí eles representam, né, esse elemento vento pelo movimento, e
e a própria alegria da data como um todo, tá? Existem outros dois elementos que fazem bastante parte da cultura como um todo, do Dia dos Mortos, não dos altares em si, que são a Catrina e os alebrijes, tá? A Catrina é um dos personagens que acabou se tornando indispensável nas comemorações desses Dia dos Mortos, tá? Ela é considerada um símbolo popular da morte, mas ela não fazia parte da cultura como um todo. Ela acabou vindo posteriormente por causa de um ilustrador que desenhava as pessoas mexicanas, né? Tanto as muito chiques quanto as mais pobres. Ele desenhava elas apenas em esqueleto e colocava as roupas para fazer essa crítica de dizer que na hora da morte todos são iguais. Então ele fazia uma crítica social. E aí depois disso, um muralista famosérrimo pegou e fez um mural enorme que estava toda a alta sociedade mexicana, e no meio da alta sociedade ele colocou esse esqueleto de uma mulher, tá? O esqueleto com umas roupas chiquérrimas, para também fazer essa crítica social com relação à discriminação social mesmo, né? Para dizer que, bom, discriminam os pobres, discriminam, mas na hora da morte todo mundo morre e fica exatamente igual, todo mundo vira esqueleto. E aí esse mural e esse muralista ficaram bem conhecidos, e aí a Catrina, que foi como ele chamou a personagem, né, desse mural, acabou sendo adicionada aos elementos do Dia dos Mortos. Então, as mulheres principalmente, né, que pintam o rosto de branco, elas dizem, eu vou vestida de Catrina. Então, Catrina é a caveira feminina mais famosa do Dia dos Mortos. Outro elemento importantíssimo, que também foi agregado às celebrações depois, são os alebrijes, tá? Os alebrijes, eles são guias espirituais, tanto das pessoas vivas como dos defuntos, né? Cada pessoa tem o seu alebrije, digamos assim, e aí se a pessoa falece, o alebrije acompanha ela e ele também ajuda ela na travessia de volta ao mundo dos vivos, nos dias, né, da comemoração do Dia dos Mortos. Então, o que são esses alebrijes? Os alebrijes, eles são animais imaginários, normalmente é a mistura de dois animais. Eles são super coloridos, tá? Tem muitos desenhinhos assim, eles são bem parecidinhos com as caveirinhas de cerâmica, né, que são vendidas nas lojinhas, que são super coloridinhas. Por isso que o Dia dos Mortos é uma coisa mais alegre, ele é muito colorido. Não tem nada assim de nefasto e preto e branco e cinza, não, é super colorido, é uma coisa animada. E aí, esses alebrijes, eles são então considerados os guias espirituais, tanto das pessoas vivas quanto das falecidas, só que eles não faziam parte das celebrações, eles acabaram sendo introduzidos muito tempo depois. E aí, da onde é que esses alebrijes surgiram? Um artesão, ele lá pelos 30 anos dele, lá pelo ano de 1936, se eu não me engano, ele estava super doente e aí ele tomou, né, uns medicamentos naturais, que era o que existia na época, né, meus queridos, 1936, a medicina estava avançada, não muito. Então ele tomou vários, né, medicamentos artesanais e aí ele acabou tendo uma febre muito alta, ele, né, dormiu, teve uma febre muito alta. E aí no sonho ele alucinou completamente, ele sonhou que ele estava no meio de uma floresta e que esses animais completamente estranhos guiaram ele de volta pelo caminho dentro da floresta para ele não se perder. E diz que no sonho os animais diziam alebrijes, alebrijes, alebrijes. Essa palavra não significa nada com coisa nenhuma, mas depois, muito tempo depois, os animais, então, que são feitos todos artesanais a partir de uma árvore que se chama copal, que é super famosa e importante para os mexicanos, né, nesse sentido espiritual. Então, os animaizinhos artesanais são feitos a partir dessa árvore. Depois de muito tempo, eles acabaram sendo também envolvidos dentro da cultura do Dia dos Mortos, porque o governo começou a promover concursos de alebrijes durante as celebrações do Dia dos Mortos. Então as pessoas vão lá e fazem como se fosse um carro alegórico enorme,
os alebrijes enormes, tudo muito colorido, e todos eles têm asas, porque como eles são guias espirituais, eles precisam nos acompanhar, então todos eles têm asas. Não interessa qual é o bichinho que ele é, todos eles vão ter asas. E aí, pra gente fechar este vídeo de hoje, lembrando que semana que vem eu vou postar outro, esse aqui era mais para vocês conhecerem o que é o Dia dos Mortos, como é que funciona, quais são as características. E aí no próximo eu vou contar para vocês de onde surgiu o Dia dos Mortos. Então a gente vai na raiz histórica lá da cultura dos povos pré-hispânicos. Né, que vocês sabem que eu adoro uma história, tá? Então já se preparem com um cafezinho na mão para não dormirem no meio da aula. Mas eu prometo ser mais sintética aqui neste vídeo. Eu tentei ser rápida, mas eu não consigo, começo a falar e só vai. Bom, para fechar, o Dia dos Mortos, ele não é uma data para ser chorada, para ser lamentada. A gente chora e a gente lamenta, obviamente, no momento em que a pessoa falece, né? Porque, querendo ou não, é um momento de tristeza quando alguém falece. Só que para eles, essa data, ela celebra, tá, a vida pós-morte. Tá? Então eles acreditam que a alma permanece viva em outro mundo. E aí no Dia dos Mortos, né, 1º e 2 principalmente, essas almas regressam. Então essa data, ela não vai remeter especificamente a uma ausência. Ela vai ser uma homenagem à presença viva que transcende a eternidade, que transcende o corpo físico, tá? A morte para eles é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Só que diferente do que a gente entende como morte, como uma ruptura, como, né, um afastamento total daquela pessoa, eles entendem que a morte é apenas uma das etapas e que eles sim conseguem permanecer presentes na vida dos entes queridos, apesar de já terem falecido, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui embaixo ou comentar aqui embaixo. Beijos para vocês e até semana que vem. Feliz Dia de Muertos!